Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Hoje falamos sobre ensino superior e como as políticas afirmativas e de cotas podem prover inovação na pesquisa em educação, bem como a sua internacionalização. A gente tem uma carência de formação, em nível superior, na pós-graduação nos países africanos, mas também, do outro lado, tem um esforço de cooperação do governo brasileiro que remonta aos dois primeiros governos Lula, em década retrasada, quando em 2008 o governo vai criar, dentro dos esforços do ReUni, que foi um importante programa de expansão das universidades federais, a Unilab. Tem o desafio da moradia, Muitas vezes esses estudantes chegam sem um local definitivo para morar, então há uma certa solidariedade que não é possível se assentar exclusivamente na solidariedade. Por isso que a gente precisa pensar em políticas que façam esse movimento também de permanência desses estudantes. Conosco temos Cláudia Moreira, professora da Universidade Federal do Paraná e do seu programa de pós-graduação em Educação. É também pesquisadora do NUP, Núcleo de Políticas Educacionais, da mesma universidade. Desenvolve pesquisa na área de políticas educacionais, particularmente políticas para a educação superior. Connosco temos também Cássia Domiciano, professora adjunta da Universidade Federal do Paraná e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Política Educacional da Universidade Estadual de Campinas e da RELAP, que é a Rede Latino-Americana e Africana de Pesquisadores em Privatização da Educação, bem como do Núcleo de Políticas Educacionais da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de educação, com ênfase nos temas referentes à privatização da educação básica, ao financiamento da educação e políticas para a educação infantil. Cláudia Moreira, Cássia Domiciano, sejam bem-vindas ao Eduquê. Muito obrigada, Rui. É uma alegria estar contigo aqui, com a Cássia, que a gente possa ter um bom momento de conversa. Eu que agradeço, Rui, mais uma vez um encontro com você e com Cláudia Moreira, uma parceira de trabalho, que temos feito várias coisas e pesquisas juntas. Esta edição 2 do Eduquê é especial porque é o primeiro episódio das últimas séries, que é o primeiro que é gravado ao vivo, por isso obrigado às duas, e também estamos aqui os três a fazer uma experiência que é mais do que um convidado e ao vivo, não é? Temos um desafio maior. A nossa conversa hoje está enquadrada no Seminário Internacional da Linha de Pesquisa Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da Universidade do Paraná, onde estamos, em Curitiba, e este seminário chama-se Os Desafios das Políticas Educacionais no Sul Global. E a minha primeira pergunta, e a pergunta que vos dirijo, é como surgiu o interesse de dedicarem um seminário de pesquisa às políticas educacionais do Sul Global? Por que é que surge este vosso interesse nesta temática e neste específico foco sul global? São duas questões, salvo o melhor juízo. A primeira delas é uma demanda muito específica do nosso programa, que é a recepção nos últimos anos de um conjunto de pós-graduandos oriundos dos países lusófonos. Isso trouxe alguns desafios para a gente em termos de como recepcioná-los, como abrigar sob nossas orientações os seus objetos, as suas questões, as suas vivências. Essa é uma questão. A outra questão é mais contemporânea. Existe um reposicionamento do Brasil em termos de diplomacia na geopolítica internacional, um novo protagonismo, e um protagonismo que não se faz de maneira isolada, é um protagonismo coletivo a partir do Sul Global. Então, nós pensamos que essa é uma oportunidade de nós aprofundarmos não só o nosso conhecimento, mas algumas convicções do ponto de vista político que convergem para a construção de uma agenda do Sul Global. Eu acho que esse desafio que você aponta como um recebimento, a vinda de estudantes aqui é um ponto, e a partir disso também aproveitar, inclusive, a produção que eles vêm fazendo, para que a gente possa dialogar e aprofundar o conhecimento, além dessa estratégia que você já delimitou muito bem sobre a estratégia geopolítica que a gente vem colocando, Cláudia? Então, acho que este é um ponto, por isso que a gente trouxe pesquisadores e
que falam, né, e que trabalham com o tema, além de termos aqui também a pesquisadora Elisângela Scaffi, que tem feito acordos, né, com países lusófonos para poder aprofundar o conhecimento e trazer essas discussões para a gente, né? Então, acho que por isso que a gente casou os interesses da linha de pesquisa com esta temática também. No âmbito desta pesquisa, ou desta linha temática, deste interesse de geopolítica e geoestratégia, mas também o que é que explica o número expressivo de estudantes internacionais, especialmente dos PALO, na vossa instituição? Este interesse geoestratégico é comum ao Brasil, não é? E principalmente à atual agenda do Governo Federal, se não estou enganado. Mas o que é que a vossa instituição tem de diferente que traz mais estudantes? Ou que parece trazer mais estudantes? Por analogia, a gente pode tentar construir uma hipótese de explicação a partir dos estudos de migração, né? Você tem fatores de expulsão e fatores de atração, né? De um lado, a gente tem uma carência de formação, né, em nível superior, em especial na pós-graduação nos países africanos, mas também, do outro lado, tem um esforço de cooperação do governo brasileiro que remonta aos 2 primeiros governos Lula, na década retrasada, quando em 2008 o governo vai criar, dentro dos esforços do REUNI, que foi um importante programa de expansão das universidades federais, a Unilab, né, que é a Universidade Federal para a Integração da Lusofonia Afro-Brasileira. Muitos estudantes oriundos da África lusófona foram estimulados a vir ao Brasil. Lógico, a gente tinha iniciativas anteriores a essa, 2005, né, como Cássia anteriormente, a nossa conversa que tinha relembrado o PECG, que foi um programa de atração para estudantes de graduação. Então, nós tivemos, assim, portas abertas para a graduação, para estudantes estrangeiros, né? E aí, concluído o ciclo da graduação, para aqueles que, vocacionados minimamente para a ciência, né, fica o desafio da pós-graduação. E aí eu falava da questão dos fatores de atração. O programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Paraná é um programa de excelência internacional. Nós temos aqui no Brasil uma escala avaliativa da pós-graduação que atribui notas entre 1 e 7, né? Sendo que 1 são os programas insuficientes e 7 são os programas considerados de excelência internacional. No último quadriênio, essa avaliação é quadrienal, no último quadriênio nosso programa recebeu a avaliação 7. Isso dá uma visibilidade muito grande e isso acho que é um fator importante. Mas não é só isso. A partir do momento em que a gente tem os primeiros estudantes furando a bolha, eles se comunicam muito entre si, né? Então, vem a notícia, né, em Curitiba existe um programa de pós-graduação no qual nós potencialmente somos bem-vindos, né? Acho que vale a pena fazer essa interlocução. Essa é uma questão bem importante. E a gente tem mais pessoas interessadas na pós-graduação porque a gente tem, com uma interrupção nesse ciclo de 6 anos entre 2016 e 2022, a gente tem um conjunto de políticas que elevaram a terminalidade da graduação, né? Então, não são só estrangeiros, mas também são nacionais que buscam o nosso programa, né? O nosso processo seletivo ele é muito concorrido. E por que a gente tem a elevação disso? Porque nós temos um conjunto de políticas que visavam ampliar o acesso, né? Então, é importante a gente considerar isso, e em especial o REUNI como política que ampliou a oferta, mas também a política de cotas que trouxe para dentro das universidades um perfil diferente de estudante, né? Em que o primeiro critério para ingresso é ter sido estudante da escola pública durante o ensino médio. E estas políticas que são efetivamente para graduação, né, Cláudia? Cada programa de pós-graduação vai ter a sua forma também de acolher as demandas que são maiores para o programa de pós-graduação. E no âmbito do nosso programa, acho que também isso é uma política importante, que a gente chama de políticas afirmativas, né? E temos uma comissão específica para cuidar disso dentro da universidade, do programa de pós-graduação, que também chama a atenção dos estudantes, né? E que possibilita, cada ano, um ingresso maior de estrangeiros e de nacionais também, mas com as políticas cotistas, né? Para os negros, pretos e pardos, pessoas com deficiência. Isso também traz uma visibilidade para o programa.
o nosso programa tem feito um esforço gigantesco para montar uma política permanente, inclusive, para as políticas de ações afirmativas. Sim, muito interessante para os ouvintes e para pessoas como eu, que não sabem muito, ou sabem muito pouco sobre o que são estas políticas afirmativas e a política de cotas, poderiam explicar para os nossos ouvintes como é que funciona este mecanismo, porque eu também sei que há muito preconceito inerente a esta política de cotas e eu acho que estamos aqui com duas interlocutoras privilegiadas para nos explicar do que é que se trata isto, então, de políticas afirmativas e de cotas. Então é importante explicar o seguinte: a discussão sobre a reserva de vagas em cursos de graduação nas instituições públicas federais, e aí a gente precisa matizar um pouco essa questão, porque no Brasil a oferta em cursos de graduação ela é predominantemente privada. Assim, a gente vinha numa estabilidade da ordem de 75% das vagas privadas ante 25% de vagas públicas para a graduação. Esse número muda nos últimos 2 anos, mas o que acontece? As instituições públicas, em especial as federais, por serem predominantemente universidades, elas contam com uma estrutura e uma tradição, né? Nós contamos com instituições já centenárias no Brasil. Nosso sistema universitário é bem tardio em comparação com outros países da América Latina. Então, o que acontece? No início do século, já nos anos 90, houve uma discussão muito forte, encampada sobretudo pelo movimento negro brasileiro, de que era necessário saldar a dívida histórica e limpar a nódoa da escravidão, né? Reconhecer essa dívida histórica, garantindo acesso dessa população que historicamente foi marginalizada. Nesse primeiro momento, as instituições que no Brasil elas gozam de autonomia didático-financeira e administrativa, elas usufruíram, né, dessa condição de autonomia e foram implementando políticas institucionais muito diversas entre si. A Universidade Federal do Paraná não foi diferente. Mas, em 2012, foi aprovada uma legislação nacional que unificou um entendimento mínimo, estabeleceu um padrão mínimo do que tem que ser uma política de cotas em instituições públicas federais. E o primeiro critério de elegibilidade para um estudante pleitear a seleção pelas cotas é ter concluído o ensino médio, né, ter cursado todo o ensino médio em instituição pública. E aí o que acontece? Isso é 2012 é o último ano de implementação do REUNE. O REUNE praticamente dobrou a oferta de vagas. E aí, feita essa dobra de vagas, a lei ela faz uma reserva de 50% dessas vagas para os estudantes oriundos da escola pública. E aí o que acontece? Nós temos dentro desse conjunto de 50% de vagas reservadas, subcotas, que são basicamente, num primeiro momento, 2 tipos. Estudantes oriundos de famílias cuja renda familiar é de até 1,5 salário mínimo per capita, 25%. Outros 25%, estudantes oriundos de escola pública, independentemente da renda. Feito isso, é só então que se aplica o critério étnico-racial, que é qual? Você precisa fazer uma reserva nesse 25 e nesse 25, precisa reservar vagas para estudantes pretos, pardos e indígenas, a proporção de pretos, pardos e indígenas na população do estado onde se localiza a instituição. Então, em comum, todos os cotistas são oriundos da rede pública de ensino. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é que você tem uma reserva de cotas que é proporcional à população de pretos, pardos e indígenas da unidade da federação. Essa lei ela ganhou uma alteração em 2016 referente à reserva de vagas para pessoas com deficiência, na mesma proporção, usando o mesmo critério. A gente tem inúmeros desafios. O desafio está lá na educação básica, que é a falta de terminalidade, né? Então, essa é uma coisa. Para a pós-graduação, nós não temos ainda uma lei nacional. Ela está em discussão no Congresso Nacional hoje. E, portanto, compete aos colegiados dos programas de pós-graduação estabelecer os critérios, né? E aí cada programa faz do seu jeito ou não faz. Também acontece muito isso. Exatamente. E o nosso programa, ele reserva para os candidatos pretos e pardos, ele já teve a política de ações afirmativas, ela é instituída no programa, se não, salvo melhor juízo, em 2020.
E isso vai sendo aprimorado ao longo do tempo, com comissão, como eu disse, com uma comissão permanente que vai avaliando a entrada, e não só a entrada, mas a permanência desses estudantes. Então, no nosso programa, a gente tem hoje um consenso que chegamos, inclusive, no ano passado, de que a reserva de vagas para pretos e pardos seria de 20% do total de vagas. Então, nós temos para pretos e pardos 20%, para a população indígena, quilombola, pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, pessoas surdas, trans, migrantes humanitários e refugiados, 10% das vagas também são reservadas, né? E 5% a candidatos que sejam do quadro de servidores da universidade. Então, a gente ampliou, inclusive, o percentual para que pudéssemos ampliar a quantidade de vagas e a reserva de vagas, que também funciona, aqui a gente funciona a partir do total de vagas, esse percentual é aplicado da oferta do ano, né? E a gente tem uma forma de que esses cotistas também passam por uma banca de verificação, no que diz respeito ao seu fenótipo, enfim, para que as pessoas possam ter, de fato, a sua reserva garantida. E depois disso eles vão para a concorrência entre pretos e pardos e entre as reservas que a gente acaba fazendo e o cuidado que a gente vem tendo nesse processo seletivo, olhando de fato para verificar se as cotas têm sido preenchidas, né? Posso dizer que hoje no programa de pós-graduação as duas linhas que mais atendem a esse critério é a linha de políticas educacionais e a linha de diversidade que a gente tem dentro da instituição. As outras com menos atendimento e talvez por menos procura também por parte dos estudantes, não pelo fato das linhas não acolherem, mas pelo fato de ser as linhas que têm uma adesão maior por parte dos candidatos que nos procuram, né? E eu acho que é importante, assim, pontuar uma coisa. O nosso programa de pós-graduação, ele é um programa, além de ser excelente, ele é um programa muito grande. E, assim, os números impressionam, né? Nós somos 100 professores, nós somos mais de 450 estudantes. Então, a gente lida com... São 7 linhas de pesquisa. Então, nós lidamos com muitas demandas e uma diversidade de questões oriundas de preocupações diferentes, de objetos, metodologias, perfis de estudantes diferentes, e isso tudo tem sido um desafio cotidiano para todo mundo, né? Focando-me agora em relação a estes estudantes internacionais que tínhamos falado há 2 perguntas atrás, qual é que vocês veem, qual é a relevância da participação destes estudantes internacionais nos vossos cursos? É muito relevante, sobretudo por nos provocar a necessidade de olharmos para outras realidades além da realidade brasileira. E isso, em especial na linha de políticas educacionais, tem um efeito indutor não previsto. Acho que é importante dizer isso. Isso tem nos estimulado e tem nos instado a buscar construir pesquisas que tenham um viés comparativo. E ao a gente comparar, a gente não só conhece o outro, mas se conhece melhor, né? Então, eu acho que essa é uma questão que, lógico, ainda é muito incipiente. Nós temos os primeiros estudantes estrangeiros concluindo o seu ciclo formativo na pós-graduação, mas eu penso que no médio e longo prazo nós vamos ter uma mudança do perfil das pesquisas, inclusive em função da presença, em se mantendo, né, o ingresso de estudantes estrangeiros, a gente vai ter a mudança do perfil das pesquisas, não só das pesquisas a título de trabalho de conclusão, as dissertações, as teses, mas também a pesquisa conduzida pelos docentes do programa. O diálogo junto com esses estudantes é muito diferente, né, de você olhar como pesquisador para determinado local. Então, a vinda deles aqui e estar junto em uma disciplina, estar junto em um seminário, propicia a própria visão e o próprio olhar deles em relação àquilo que a gente aciona de fora, às vezes, né? E isso tende a mudar completamente o perfil, mesmo como Cláudia está dizendo, e tinha colocado, inclusive, essa ideia
que nós tínhamos discutido já em relação aos estudos comparados, né? Porque a possibilidade desse diálogo plural e com esses sujeitos, ela acaba se ampliando muito mais com a vinda deles aqui. Então, a gente tende a aprender a partir do olhar deles e a partir da inserção desses estudantes no nosso programa. Então, isso é extremamente relevante, além de dialogar mesmo, né? Além de oportunizar e trazer essa oportunidade para eles e para nós, né? Que é gigantesca e de um ganho imenso, né? Com muitos desafios, como a gente vai dialogar, mas também de muitos ganhos, né? E assim também provoca inovação no ensino superior brasileiro. Sim, não temos dúvida disso, né? E a Cássia já fez, de certa forma, uma passagem para a pergunta seguinte, que é, falarmos muito dos aspectos do contributo, mas também sabemos que estes processos de mobilidade trazem desafios. Da vossa experiência até ao momento, quais são os principais desafios deste processo de internacionalização do programa e desta vinda, desta diversidade para dentro do programa? A gente estava, inclusive, discutindo um pouco isso, né? Os desafios são imensos, primeiro porque a gente não tem uma política exclusiva de internacionalização para a permanência desses estudantes aqui, né? Então, isso tende a movimentar o programa de modo que precisamos pensar em como mantê-los aqui, porque muitos estudantes chegam sem bolsa, né? Ou tem o desafio do financiamento dos seus países que acabam não recebendo dos seus respectivos países por diversas questões, e a gente tem os nossos estudantes, tem os estudantes que chegam de fora. Então, essa é uma política que necessariamente precisa ser pensada do ponto de vista também do financiamento, para poder mantê-los aqui. Tem o desafio da moradia, né? Muitas vezes esses estudantes chegam sem um local definitivo para morar, então há uma certa solidariedade que não é possível se assentar exclusivamente na solidariedade. Por isso que a gente precisa pensar em políticas que façam esse movimento também de permanência desses estudantes. Não é à toa que a nossa comissão, que eu tenho falado desde o início do podcast, essa comissão, ela tem pensado, inclusive, ela é uma comissão permanente, é uma das comissões que se reúne todo mês, né? Uma das comissões do programa de pós-graduação que tem uma frequência de pensar essa política juntos exatamente para a gente buscar saídas para um dos desafios que é econômico e que é de manter esses estudantes do começo ao fim do programa de pós-graduação. Eu penso que a gente tem desafios, né? De um lado, se a gente tem o desafio da permanência, né? Que é o desafio do financiamento, que é o desafio da moradia, da alimentação. A universidade, ela é mais efetiva em algumas pontas desse processo, menos efetiva em outras. A gente tem um desafio que é acadêmico também. E assim, acadêmico no sentido mais estrito da expressão, né? Nós recepcionamos boa parte desses estudantes com uma ignorância gigantesca a respeito dos seus países de origem. Não é nem das políticas educacionais dos países de origem, mas dos países propriamente, né? Do contexto. Dos contextos. E, a depender da realidade, em que pese o português seja a língua oficial, ela não é a língua do cotidiano, então isso reverbera na maior ou menor habilidade da expressão escrita. A gente tem desafios que são comuns a todos os pós-graduandos, que é a construção de uma habilidade de escrever bem um texto acadêmico, né? Porque ele é um gênero textual muito específico, com suas regras. E, assim, isso tem sido um desafio constante para a gente, mas que tem ficado mais fácil porque nós temos conversado muito a respeito disso. Temos trocado muita experiência, né? Como tem sido as experiências, sejam nas disciplinas, sejam nos seminários, nas reuniões de grupo, nos espaços de convívio, né? Porque uma pós-graduação não são só as atividades estritamente acadêmicas, nós nos reunimos porque nós gostamos de estar juntos, né? Então, tem sido um processo desafiador, cansativo por muitas vezes, mas muito rico também. O tempo também, né? O tempo que eles precisam ficar aqui ou podem ficar aqui, também às vezes é um desafio, né? O acesso, discutimos também isso, o acesso, às vezes ao dado que a pessoa quer estudar e não tem o acesso, e isso acaba
precisando virar uma outra investigação que por vezes causa frustração, né? Seja no pós-graduando, seja no próprio orientador. Então existem alguns desafios que fazem parte, inclusive, de cada contexto, de cada estudante que chega aqui para a gente, né? Mas também estou super de acordo de que é um processo riquíssimo e que a gente tem aprendido constantemente a partir deste convívio acadêmico, social, né? E que tem nos fortalecido enquanto grupo mesmo, enquanto programa, né? E enquanto grupo efetivamente falando de docentes, de discentes, de representações discente mesmo. Então, assim, há um processo de aprendizagem contínuo que é extremamente valoroso para o programa de pós-graduação e para nós como pessoas, né? Eu penso que tem uma outra questão que a gente não pode deixar de fora do horizonte. A gente tem, desde 2013, uma legislação no Brasil, que é a Lei 10.639, que altera a nossa LDB e institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos da educação básica. E a gente precisa formar o professor da educação básica que vai trabalhar com esses componentes curriculares na escola. Nós estamos, assim, a nossa pós-graduação, ela está produzindo conhecimento não só por meio das dissertações e das teses, mas ela está oportunizando o contato do nosso pós-graduando nacional com pesquisadores desses países, e esse intercâmbio vai causar, né, impactos bastante importantes na formação desse professor da educação básica que passa pela pós-graduação, que retorna para a escola com outro olhar sobre a realidade africana e, portanto, tem condições de dar notícia para os seus estudantes a respeito da realidade africana numa chave muito distinta daquela que o professor que teve a oportunidade de conhecer a realidade africana apenas pelos livros. E isso também na graduação, né? Porque como eles estão aqui conosco, há essa interlocução direta com os nossos estudantes de graduação também, né? Aqui a gente também faz isso com os meninos e meninas que estão nas licenciaturas, na própria pedagogia, né? Então isso é um intercâmbio muito profícuo, né, Cláudio? E deste processo, não é? Vocês foram falando da relevância para o vosso programa, dos principais desafios, e neste processo de aprendizagem que foram descobrindo até agora, quais são as principais lições que vocês tiram deste processo que outras instituições podem seguir para juntos aprenderem e aprendermos e melhorarmos estes processos que vocês destacariam? Agora, para terminarmos a nossa conversa, está boa, mas infelizmente o tempo é limitado e tem de chegar ao fim. O que é que vocês destacariam como lições, pode ser mais do que uma, claro, que outras instituições do ensino superior ou outros programas de pós-graduação possam aprender e tirar lições daí? Eu diria que, assim, a meu ver, a principal lição é que uma educação que promova a inclusão, porque toda política de cotas, toda política de ação afirmativa, ela é uma política, ao fim e ao cabo, de inclusão, ela não só promove a inclusão, e ela não é boa apenas para quem é incluído, mas ela é boa também para quem sempre fez parte do sistema. Por quê? Porque muda o olhar de todo mundo, né? Então, tem percalços, tem dificuldades, mas nos faz enxergar a radicalidade da universalidade dos direitos humanos. Então, quando a gente pensa na questão dos direitos humanos, a gente pensa na questão de que a gente quer construir um mundo que tenha lugar para todo mundo, né? E que a efetividade dessas políticas, com os seus limites, apontam de que é possível a gente construir isso. É um horizonte possível, né? Se ainda não nós não estamos imóveis, nós estamos caminhando para esse horizonte. Bom, eu acho que a lição principal para mim, né, é essa da gente poder produzir esse conhecimento a partir deste grupo plural, né? Então, acho que a vinda dessas pessoas e esses estudos, como a gente falou no começo, esses estudos que possam comparar diferentes realidades, né? E trazer para nós esse olhar que é do outro e com o outro, né? Então, acho que isso é fundamental para que os outros programas também pensem a partir desta realidade coletiva e plural. Acho que é isso que eu tenho para dizer
e depois desta reflexão e deste apelo, construirmos um mundo que tenha lugar para todo o mundo, chegamos ao fim do episódio 2. Cássia Feliciano, Cláudia Moreira, muito obrigado por terem vindo ao EduCast. Obrigada, Rui. Obrigada, a gente que agradece a oportunidade. Pode aceder à informação do seminário que falamos hoje e a publicações das nossas convidadas na descrição deste episódio. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas aos apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Frechete e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Se você gostou do EduQuê, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 estrelinhas para o EduQuê na sua plataforma de podcast favorita. Pode também entrar em contato connosco através do nosso Twitter, @educpodcast, para partilhar as suas opiniões sobre os episódios, fazer perguntas e partilhar temas de interesse. O EduQuê tem produção executiva de Rui da Silva, Renan Simão e Will Brem, José Leite Neto e Sonny Verde são produtores, a música original do EduQuê é de Joseph Pinadeo do Patreon Base Music. O EduQuê é financiado pela NORAG, que é a Rede de Políticas Internacionais de Cooperação, Educação e Treinamento, e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em fechetpodcast.com/donate ou em direitoaeducacão.colabore.org. Obrigado pela sua atenção. Aqui quem fala é Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Até ao próximo episódio.